A partir de agora, ao vivo, direto de Mirassol para a internet e pela Rádio Novo Tempo de São José do Rio Preto, a série Profecias para o Tempo do Fim. Nós saudamos a todos com a paz de Cristo e é sempre motivo de alegria, não é? Estamos aqui a cada noite para estudarmos mais um tema bíblico. O tema de hoje é importantíssimo para a nossa vida espiritual. Nós vamos estudar sobre a lei de Deus, a lei do amor. Nós sabemos que há leis para tudo na vida. Há leis que regem a vida do ser humano. Há leis da física, por exemplo. A lei da gravidade, se eu soltar esse microfone, ele vai cair. Uma outra lei da física: dois corpos, duas massas sólidas, não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Se eu quiser ficar no lugar dessa parede, eu vou sofrer as consequências. Há leis da química, leis da biologia, leis matemáticas. E quando nós quebramos alguma lei, muitas vezes somos sujeitos a sofrer algumas consequências. Há leis federais, leis municipais, leis estaduais, há leis que regem a vida estudantil, há leis que regem a vida familiar. Para qualquer lugar que você olhar, há leis. Há leis que regem a vida comercial, leis de trânsito. Para qualquer segmento da vida, há leis. A questão que nós vamos permitir que a Bíblia responda nessa noite é a seguinte: será que existe alguma lei que rege a vida espiritual do indivíduo? Se é que há alguma lei moral que rege a vida do verdadeiro cristão? A Bíblia fala em lei. Essa lei está em vigor nos dias de hoje ou não? Ou essa lei foi abolida? São questões que nós vamos permitir que a Bíblia responda nessa noite. A lei do amor é o tema do nosso estudo. O primeiro texto que eu quero ler com vocês, e esse texto seria quase que único. Poderíamos apenas ler esse texto e simplesmente terminar a palestra. Mas eu quero argumentar um pouco mais. 1 João 3, o versículo 4. Novo Testamento, primeira carta do apóstolo João, o capítulo 3, o versículo 4. O texto diz que todo aquele que comete pecado transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. Vamos então aprender algumas coisas interessantes com esse texto do apóstolo João. Primeira pergunta: a Bíblia fala em lei ou não? A Bíblia fala em lei ou não? É claro que sim. Mais ainda, qual é a definição bíblica de pecado? A definição bíblica de pecado é que pecado é a transgressão da lei. Obviamente, se não há lei, não há pecado. Se pecado é a transgressão da lei, se a lei for abolida, já não existe mais o quê? Pecado. Todas as igrejas cristãs, pelo menos as que eu conheço, ensinam que haverá um juízo final. Ora, para haver um juízo final, para haver um julgamento final, obrigatoriamente, tem que existir uma lei. Se não houver lei, qual será o critério, qual será a base para o juízo? Qual será a base para o julgamento? Numa aula anterior nós vimos que, entre outras coisas, seremos julgados pela lei de Deus. O Novo Testamento fala em lei? O Novo Testamento, após a morte de Jesus Cristo, porque obviamente o Novo Testamento foi escrito após a morte de Cristo. O Novo Testamento continua falando em lei? Sim. O último autor bíblico foi João. João escreveu o Evangelho, o quarto Evangelho, o Evangelho segundo João. Escreveu as 3 epístolas joaninas e escreveu o Apocalipse. Provavelmente o último livro a ser escrito foi o Evangelho segundo João. Mas com certeza não foi o Apocalipse.
João escreveu o Apocalipse primeiro e depois as epístolas e o Evangelho. Então notem, ele foi o último autor. Escreveu aí mais ou menos 70 anos após a morte de Cristo. Então 70 anos após a morte de Jesus, a Bíblia continua ensinando que pecado é transgressão da lei. 70 anos após a morte de Jesus, a Bíblia continua falando em lei. Então a ideia de que a lei moral foi abolida na cruz do Calvário não resiste a um único versículo bíblico. Então vejam quantos argumentos importantes em cima de um único texto bíblico. Como eu disse, poderíamos simplesmente fechar a Bíblia, fazer uma oração e ir embora. Porque já aprendemos que a lei permanece, que o Novo Testamento fala em lei, e que a definição bíblica do Novo Testamento em relação ao pecado é que pecado é a transgressão da lei. Mas vamos avançar um pouquinho mais. Pecado é a transgressão da lei. Lúcifer pecou no céu. Estudamos isso numa aula anterior. Pecado é a transgressão da lei. Se Lúcifer pecou no céu e por isso de lá ele foi expulso, obviamente há o que no céu, irmãos? Uma lei. Pecado é a transgressão da lei. Lúcifer pecou no céu, pecou. Logo existia o que no céu? Lei. Adão e Eva pecaram. Na mesma aula em que falamos sobre a origem do mal, falamos sobre a queda do homem. Adão e Eva pecaram. Pecado é a transgressão da lei. Então é claro que existia o que no Éden? Lei. Mas pastor, mas não podia ser a lei moral, não podiam ser os 10 mandamentos, nem no céu, nem no Éden. Queridos, os 10 mandamentos nada mais são do que um reflexo do caráter de Deus. Os mandamentos sempre existiram. O Senhor Deus achou por bem dar os mandamentos por escrito depois, em função do povo de Israel ter se esquecido do Deus verdadeiro e dos seus mandamentos, após o longo cativeiro egípcio. Mas a lei sempre existiu. Mas pastor Mota, que lei, por exemplo, que mandamento Lúcifer poderia ter transgredido no céu? É simples. Não terás outros deuses diante de mim. Lúcifer quis ser o que? Igual a Deus. Não cobiçarás. Cobiçou o que? O lugar de Deus. Não dirás falso testemunho. Ele é o pai da mentira. Ele levantou calúnias contra a pessoa de Deus. O quinto mandamento diz: honra teu pai e tua mãe. Bom, ele não tinha mãe, mas tinha o pai. Devia ter honrado seu pai, que é Deus. Vocês conseguem perceber como ele quebrou os mandamentos? Não é a mesma coisa. Que mandamentos foram transgredidos por Adão e Eva? Basicamente os mesmos, né, de Lúcifer no céu. Não terás outros deuses diante de mim. O que é que Lúcifer, através da serpente, falou para Eva? Não, você não vai morrer. Você vai ser igual a Deus. Então ela cobiçou o lugar de Deus. Então ela quis ser igual a Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Quebrou o mandamento. Não cobiçarás. Cobiçou o lugar de Deus. Outro mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Desonrou o pai. Então percebam, queridos, que tanto Lúcifer e os anjos maus no céu, os anjos que se rebelaram, como Adão e Eva, quebraram o quê? A lei moral de Deus. Pecado é a transgressão da lei. Gênesis 26, o versículo 5. O texto diz que Abraão obedeceu a minha palavra, diz o Senhor Deus. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Ora, a Bíblia fala isso em relação a Abraão, o pai da nação judaica. Muitos anos antes dos 10 mandamentos serem dados por escrito para Moisés e o povo de Israel. A Bíblia diz que Abraão guardava os mandamentos. Gênesis 33, Gênesis 39, o versículo 9. Gênesis 39, o versículo 9. Vocês conhecem a história. José foi vendido pelos irmãos e levado cativo, né, para o Egito. E lá foi trabalhar na casa de Potifar. E ganhou a confiança do patrão. E tornou-se ali o responsável por toda a casa. Mas a esposa de Potifar tentou seduzir a José. Vocês conhecem a história. José então pronunciou as seguintes palavras ao ser, não é, seduzido pela mulher. Ele não é maior do que eu nessa casa?
e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então José, ao ser assediado pela esposa do patrão, disse, olha, mas ele confia em mim. Ele me deu autoridade sobre todas as coisas nessa casa. À exceção de você, porque você é a esposa dele. Como é que eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha, o 7º mandamento diz, não adulterarás. Como é que José sabia que adultério era pecado? Se os 10 mandamentos só foram dados no Monte Sinai para o povo de Israel, como alguns erroneamente insistem, como é que José sabia que não podia adulterar? Porque os mandamentos sempre existiram, queridos. Os mandamentos, insisto, nada mais são do que um reflexo do caráter de Deus. Mostrei esses 2 versículos para provar dentro da Bíblia que a lei já existia antes dos mandamentos serem dados por Deus no Monte Sinai. Êxodo 16, os versículos 11 a 30. Não vou ler aqui todos os versículos. Vocês conhecem bem a história, mas abram a Bíblia em Êxodo 16. Vou ler apenas alguns versículos. É o 2º livro da Bíblia. Êxodo 16. Os versículos 11 até o 30. O povo saindo do cativeiro, eles começaram a reclamar porque não tinham o alimento que eles gostariam. Então começaram a reclamar e tinham saudades das panelas do Egito. Aí o Senhor Deus então mandou codornizes, não é? Mandou ali codornizes para que eles fossem alimentados. Se saciaram comendo as codornas. Depois então, Deus mandou o maná, o pão do céu. Eles se levantaram pela manhã e perceberam que havia alguma coisa assim fina, como escamas, cobrindo a relva. Não sabiam o que era. Então perguntaram a Moisés e disse, olha, esse é o pão de Deus, esse é o maná. Então todos os dias eles deveriam colher o pão, deveriam colher o maná, o suficiente para o sustento durante o dia. Então cada judeu deveria colher o suficiente para o sustento durante aquele dia. Não adiantava colher de um dia para o outro. Porque de um dia para o outro derretia, dava bichos, cheirava mal. De um dia para o outro apodrecia. Estou relatando aqui o que está em Êxodo 16, versículos 11 em diante. Então não adiantava colher para a semana toda. Não adiantava colher nem de um dia para o outro. Porque estragava. Agora vejam só. Ao 6º dia, eles deveriam colher o pão em dobro, o maná em dobro. Vejam 2 milagres aqui, queridos. O primeiro milagre é o fato do povo ter o alimento ali fresquinho, diariamente na porta da tenda. Primeiro milagre, o pão do céu. Segundo milagre, não adiantava colher de um dia para o outro, porque estragava. Só que de sexta-feira para o sábado, do 6º dia para o sábado, não estragava. Eles deviam colher o pão em dobro na sexta-feira. Porque no sábado, Deus não mandava o maná. Então, o segundo milagre. Da sexta para o sábado, não estragava, não derretia, não cheirava mal, não dava bichos. Aí aconteceu o seguinte fato. Vamos ler aqui agora os versículos 22 em diante. Ao 6º dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Os fofoqueiros foram lá. Sempre, sabe, a história da fofoca é uma história antiga. Então já tinha fofoqueiro lá em Israel também. Então o povo saiu para colher em dobro. Aí um grupo foi lá dizer para Moisés, olha, o povo está colhendo em dobro. Eram líderes ali do povo, mas estavam mal informados, porque o certo mesmo era colher em dobro ao 6º dia. E contaram a Moisés. Respondeu-lhes então Moisés, isso é o que o Senhor disse, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer no forno, cozei-o. E o que quiseres cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos.
Então disse Moisés: comei hoje, porquanto o sábado é do Senhor, hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia, o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia, saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu sábado. Por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Vejam bem, queridos. Eu li Êxodo 16. Se o Senhor Deus só deu o sábado em Êxodo 20, como muitos ensinam por aí, a troco do que em Êxodo 16, antes do Monte Sinai, Deus já está cobrando do povo a guarda do sábado. Nós veremos, durante o nosso estudo, que o sábado foi estabelecido como dia santo na criação. O sábado sempre foi santo. Agora Deus, antes do Sinai, antes de dar por escrito os 10 mandamentos, já está exigindo do povo a guarda do sábado. E disse ainda o Senhor Deus: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Obviamente os mandamentos já existiam antes no Monte Sinai. Eles sempre existiram. Como o povo ficou no cativeiro egípcio por muito tempo, esqueceram-se do Deus verdadeiro e dos seus mandamentos. Então Deus achou por bem escrever os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra, como veremos daqui a pouco. Agora vejam. Algumas pessoas dizem que nós, adventistas, transgredimos o sábado, porque a Bíblia diz que ninguém deve sair do lugar no sábado. O adventista vai para cima e para baixo. Veja que ignorância. É só ler o texto de Êxodo 16, que você vai entender que ninguém deve sair do lugar para colher maná, mesmo porque não tinha. Ninguém saia do seu lugar no sábado. Ninguém saia para colher maná. Obviamente, eu posso me locomover no sábado. Eu já estive em vários lugares hoje. Acabei de chegar de Mirassol, por exemplo, agora. De Mirassol, não. Vim para Mirassol, chegando de Votuporanga. Tivemos uma reunião com a liderança de Fernandópolis, de Jales, de Votuporanga. Já andei um bocado hoje. E vim aqui para a igreja. Podemos nos locomover, podemos vir à igreja, podemos fazer trabalho missionário, visitar os enfermos, fazer o bem. Ninguém saia do lugar no sábado para colher o maná. Mesmo porque podia sair à vontade, não ia encontrar mesmo. Êxodo 20, os versículos 3 até o 17. Abra sua Bíblia, você que me ouve pela Novo Tempo, você que assiste via internet, você que está pessoalmente aqui, abra a Bíblia, por gentileza, em Êxodo, o capítulo 20, e nós vamos ler aqui os 10 mandamentos da lei de Deus. Para alguns poderá soar como surpresa, porque muitos de nós somos educados seguindo princípios do catecismo católico. Só que vocês verão agora que há uma diferença entre o que ensina o catecismo católico e o que ensina a palavra de Deus. Nós vamos ver os 10 mandamentos de Deus, os 10 mandamentos da Bíblia. Êxodo 20, os versículos 3 em diante. O primeiro mandamento é o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento encontramos nos versículos 4 em diante. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então o segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura. Há pessoas queridas, pessoas sinceras, que foram mal orientadas por falsos líderes religiosos. Foram orientadas a terem imagem de escultura em casa, para de alguma forma atrair a bênção de Deus, ou uma lembrança positiva. Queridos, se você era ignorante em relação a esse assunto, não fique assustado. Deus não vai imputar esse pecado a você.
porque você estava na ignorância. Só que a partir de agora você tem que entender o seguinte: não há nenhuma bênção para quem tem imagem de escultura em casa. Pelo contrário, há uma maldição. Pior do que isso, a maldição é para você, para os seus filhos, para os seus netos e bisnetos. Quem tem imagem de escultura em casa traz a maldição para si mesmo, para os netos, para os filhos, para os netos e bisnetos. Terceira e quarta geração. Você é amaldiçoado, os seus filhos, os seus netos e os seus bisnetos. Pastor, eu não sabia. Agora você sabe. Então, a partir de agora, não é mais inocente. A Igreja Católica encheu a igreja de imagens de esculturas. Adotou isso do paganismo. E encheu a igreja de falsos ídolos. Encheu a igreja de ídolos, de imagens de esculturas. E aboliu do catecismo o mandamento: não farás para ti imagem de escultura, mas esse é o mandamento bíblico. Não farás para ti imagem de escultura. Agora vejam só. A Bíblia também diz, para aqueles que estão achando que Deus é muito duro, mas o que é isso? Maldição até terceira e quarta geração? Sim, mas ele diz, Deus diz, que faz misericórdia até 1000 gerações, daqueles que amam, né, daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Vejam só. Uma geração dura 40 anos. Alguns sociólogos hoje afirmam que uma geração dura 20 anos. 20 ou 40, não importa. Vamos pegar 20. O mais certo mesmo, acho que é pegar 40 anos. Então, 1000 gerações já é 40 mil anos. Mas vamos pegar 20 anos. Segundo alguns sociólogos modernos, uma geração hoje dura 20 anos. Então, 20 anos. Se Deus prometeu abençoar 1000 gerações, prometeu abençoar até quanto tempo depois, queridos? Até 20 mil anos. Ora, ou Deus fala uma coisa e faz outra, ou Deus é esquecido, ou Deus não sabe o que fala, ou Deus cumpre a sua palavra. Eu creio que Deus cumpre a sua palavra. Se Deus cumpre a sua palavra, ele prometeu abençoar até 20 mil anos depois, ali de 20 mil anos depois do Sinai, aqueles que guardam os seus mandamentos. Então, obviamente, os mandamentos não foram abolidos. Porque o planeta, segundo a história bíblica, tem 6 mil anos. O planeta tem 6 mil anos. E Deus, a partir do Monte Sinai, prometeu abençoar até 20 mil anos depois aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Ou Deus não sabia o que estava prometendo, ou os mandamentos não foram o quê? Abolidos. Os mandamentos permanecem em vigor, porque há muitos milênios pela frente, até que se cumpram os 20 mil anos aqui prometidos por Deus. Terceiro mandamento, é o versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não é 1 em 7 não, queridos. É o 7º dia. O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. E qual é o motivo pelo qual o Senhor Deus manda guardar o sábado? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Notem que o 4º mandamento se refere à semana da criação. Nos reporta a semana da criação. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. 5º mandamento da lei de Deus. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. 6º mandamento. Não matarás. 7º. Não adulterarás. 8º. Não furtarás. 9º. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 10º mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. São os 10 mandamentos da lei de Deus. Vejam só, queridos. No mandamento, ou nos mandamentos do catecismo católico, sumiram com o mandamento. Qual foi o mandamento que sumiu, queridos? Hein? Não foi o do sábado, não.
o segundo mandamento sumiu. Não farás para ti imagem de escultura. Pegaram o segundo mandamento e sumiram com ele. Por que fizeram isso? Porque encheram a igreja de imagens, pegaram o paganismo e colocaram no meio do cristianismo. Então, para enganar o povo, pegaram o segundo mandamento e sumiram com ele. Ficaram só 9. Só que aí, então, o que aconteceu? O terceiro passou a ser o segundo. O quarto passou a ser o terceiro. Os mandamentos subiram, porque eles pegaram o segundo e sumiram com ele. Os outros mandamentos subiram. O segundo, aliás, o terceiro passou a ser o segundo, o quarto passou a ser o terceiro. Aí pegaram o quarto mandamento que diz, lembra-te do dia de sábado para santificar. O quarto passou a ser o terceiro e adulteraram o mandamento. Colocaram guardar domingos e festas. Esse mandamento não existe na Bíblia. Não é mandamento bíblico. A Bíblia em nenhum lugar manda guardar domingos e festas. Aí ficaram 9 mandamentos. Aí pensaram o seguinte. O povo é bobo, mas não é tão bobo assim. Eles sabem que são 10 mandamentos. Aí pegaram o 10º mandamento, que passou a ser o 9º, e dividiram em 2, para dar 10. Entenderam? Quando nós estudarmos sobre o selo de Deus e a marca da besta, eu volto a esse assunto para mostrar como a profecia bíblica já apontava para esse poder religioso que ia mudar os tempos e as leis. Que leis? Obviamente, as leis de Deus. Êxodo 31, 18. Êxodo 31, 18. Tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho. Tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Queridos, há 2 momentos na história que o Senhor Deus, o próprio Deus, coloca a mão na massa. O Senhor Deus colocou a mão na massa para criar o homem. Todas as outras coisas foram criadas pelo poder da palavra de Deus. Deus falou e as coisas simplesmente apareceram. Em relação à criação do homem, houve uma criação especial. Deus colocou a mão na massa, formou ali um boneco do pó da terra, e depois soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Depois deu um pesado sono para Adão, tirou dele uma costela e formou a mulher. Então, ao criar o homem, não é? Adão e Eva, o Senhor Deus colocou a mão na massa. E a segunda vez que Deus coloca a mão na massa foi para escrever os 10 mandamentos. Deve haver alguma coisa importante, especial nos 10 mandamentos. Porque ele colocou ali o próprio dedo para escrever os 10 mandamentos. Escritos pelo dedo de Deus. Agora vejam só. Eu estava numa livraria em São Paulo há algum tempo atrás. E folheando algumas bíblias, essas bíblias ilustradas, preparadas para as crianças. Eu peguei uma Bíblia com algumas ilustrações bonitas. E havia a Bíblia e, além dos textos bíblicos, alguns comentários. Tome cuidado, viu, internautas, irmãos que me ouvem pela Novo Tempo, os que estão pessoalmente aqui. Porque hoje em dia está na moda Bíblias com comentários. E algumas pessoas que não têm conhecimento bíblico confundem o comentário com a palavra de Deus. Então hoje tem aí Bíblia da mulher, e ao lado tem alguns comentários, especialmente para as mulheres, alguns textos bíblicos. Tem a Bíblia do empresário, então o texto bíblico e ao lado alguns comentários ali. E Bíblia disso, Bíblia daquilo, Bíblia do jovem, e há alguns comentários que não são o texto bíblico. E algumas pessoas que, por falta de conhecimento, leem e acham que tudo aquilo é Bíblia. Então cuidado, há uma diferença entre o texto bíblico e alguns comentários que são inseridos ali. Tá ok? Então vejam, peguei aquela Bíblia e havia o seguinte comentário, que é uma ideia comum no meio evangélico. Qual era a ideia? O Senhor Deus escreveu os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra. 2 tábuas e os mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Aí havia uma explicação. Só que Moisés quebrou as 2 tábuas de pedra. Irado contra Deus, irado contra o povo, não é? Moisés pegou as 2 tábuas de pedra e quebrou. Então Deus, como castigo, mandou que Moisés fizesse o quê? Escrevesse de novo os 10 mandamentos. Essa ideia, embora não sendo uma ideia bíblica, é uma ideia muito difundida por aí. E era esse o comentário na Bíblia. Essa Bíblia infantil. Não, Deus escreveu os 10 mandamentos. Mas depois Moisés quebrou as 2 tábuas e Deus mandou que ele escrevesse de novo os 10 mandamentos. Ora, aí a pessoa acaba pensando o seguinte, mas no fim das contas, as 2 tábuas que sobraram foram escritas por Moisés. Isso não é verdade. Vejam só o texto.
Êxodo 34, versículo 1. A bem da verdade, Moisés, irado contra o povo, quebrou as 2 tábuas. E aí então Deus disse o seguinte, Êxodo 34, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés, lavra 2 tábuas de pedra. Quem lavrou as 2 primeiras? Deus. Quem escreveu nas 2 primeiras? Deus. Agora Moisés quebrou as 2 tábuas. Deus, como castigo, disse, Moisés, você vai pegar agora uma pedra enorme e vai lavrar 2 tábuas de pedra. Exatamente iguais às 2 primeiras. Então, lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras. E eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. O que Moisés fez, queridos, foi lavrar as 2 tábuas. Foi um castigo que Deus deu a Moisés. Quebrou? Faz agora 2 iguaizinhas às que você quebrou. Só que não foi Moisés que escreveu. Deus disse, você lavra, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Queridos, quem escreveu os 10 mandamentos de novo foi Deus. Não permitiu que Moisés escrevesse. Foi Deus que escreveu de novo os 10 mandamentos em tábuas de pedra. Se abolir depois, a troco do que escreveu 2 vezes em tábua de pedra ainda. Ah, mas no Novo Testamento não houve uma mudança? Malaquias 3,6. Jeová diz, eu não mudo. Isso é um princípio bíblico. É o princípio da imutabilidade do caráter de Deus. Deus não muda. Deus não diz uma coisa hoje e outra amanhã. É a imutabilidade do caráter de Deus. Jeová diz, Malaquias 3,6, eu, o Senhor, não mudo. Então Deus não muda. Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Jeová não muda. E o Filho também não muda. Então o Pai não mudou, nem o Filho. Gálatas 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho, que vá além do que já vos tenho pregado, seja anátema, seja maldito. Diz o apóstolo Paulo, qualquer um que acrescentar alguma coisa, ou tirar alguma coisa do que já está ensinado, do que já está pregado, seja maldito, seja anátema. Deus, o Pai não muda, o Filho não muda. O apóstolo Paulo diz que esse é o único evangelho que tem que ser o quê? Pregado. Então, as mudanças ocorreram, eu sei. Mas nenhuma mudança veio da parte de Deus. E também nenhuma mudança veio da parte do Filho. Ou muito menos dos apóstolos. Eclesiastes 12, versículo 13. Eclesiastes 12, versículo 13. De tudo o que você tem ouvido, a suma, o resumo, a síntese é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo judeu. Sim ou não? O que é que diz o texto bíblico? É dever de todo judeu ou de todo ser humano? E quem escreveu foi Salomão, o homem mais sábio da história, inspirado por Deus, é lógico. A suma, o resumo de tudo o que você tem ouvido é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Salmo 19, os versículos 7 e 8. Salmo 19, versículos 7 e 8. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Por curiosidade, se tiver tempo e curiosidade, hoje à noite ou amanhã, leia o Salmo 119 e veja quantas vezes o Salmo 119 fala sobre mandamentos, estatuto, lei, princípios, preceitos. São palavras sinônimas. Aliás, faço até um desafio. Descubra no Salmo 119 quantos versículos não falam sobre a lei. Lei, princípio, mandamento, estatuto, são palavras sinônimas.
o capítulo mais longo da Bíblia, em quase todos os versículos, fala sobre lei, sobre mandamento, estatuto, preceito. Mateus 22, os versículos 37 a 40. Mateus 22, os versículos 37 a 40. Senhor, qual é o grande mandamento da lei? Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Vejam só. Pessoas ensinam que o Senhor Deus pegou os 10 mandamentos e simplesmente aboliu os 10 mandamentos e colocou 2 novos mandamentos. Ou o Senhor Deus simplesmente pegou os 10 mandamentos, cancelou os 10 e disse: agora só esses 2 e está bom. Na verdade, queridos, toda a lei e os profetas podem ser resumidos em 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. A própria lei moral, os 10 mandamentos, as 2 tábuas, se resumem em amar a Deus e amar ao próximo. Os primeiros 4 mandamentos da lei de Deus se referem ao amor a Deus. Ao guardar os 4 primeiros mandamentos da lei do Senhor, eu estou o quê? Amando a Deus sobre todas as coisas. E os outros 6 mandamentos da lei de Deus se referem ao amor ao próximo. Então o Senhor Jesus não estava abolindo os 10 mandamentos, e muito menos dando novos mandamentos. Aliás, pasmem, para surpresa de alguns, nós vamos mostrar na Bíblia agora, que o que o Senhor Jesus fez foi citar o Pentateuco. Ele citou a lei de Moisés. Não tem nada novo. Aliás, tem muito pouca coisa nova no Novo Testamento, queridos. A maioria esmagadora dos versículos do Novo Testamento são cópia do Antigo Testamento. Jesus, os apóstolos, os discípulos, praticamente só recitavam, não é? Só repetiam o que já estava no Antigo Testamento. Querem uma prova em relação a esse texto? Vejam só. Deuteronômio 6, o versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Jesus simplesmente o que, queridos? Citou Deuteronômio 6, versículo 5. Citou a lei de Moisés. E aí, o segundo mandamento, olha só. Levítico 19, 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não tem nenhum mandamento novo, queridos. Jesus simplesmente respondeu para o doutor da lei. Quando o doutor da lei perguntou: qual é o grande mandamento da lei? Jesus citou o que Moisés tinha ensinado: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a nós mesmos. Não tem mandamento novo, coisíssima nenhuma aqui. Vamos adiante. 1 João 2, os versículos 7 e 8. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. O versículo 8 diz: todavia vos escrevo um novo mandamento. Então vejam, o versículo 7 diz que não tem mandamento novo, coisíssima nenhuma. No versículo 8, João diz: todavia vos escrevo um novo mandamento. É um jogo de palavras aqui. Se você só lê um versículo, vos ensino um novo mandamento. Aí, pastor, tem mandamento novo. Só que o versículo anterior diz: não vos escrevo um novo mandamento. Ah, pastor, a Bíblia é coisa de louco? Não. João faz um joguinho de palavras aqui. Vejam só. Ao ler para vocês os 10 mandamentos, e ler, por exemplo, o segundo mandamento, que diz: não farás para ti imagem de escultura. Para algumas pessoas, isso não é novidade. Mas, queridos, é mandamento antigo, que desde o princípio nós já tivemos. É novidade para quem não conhece. Essa é a ideia aqui. Olha, vou conhecer um lugar novo. Eu vou conhecer as pirâmides do Egito. É novo? Para quem não conhece, é. Vou para um lugar novo na Serra, vou para Itabuna, na Bahia. Itabuna é um lugar novo? Para quem não conhece, é. Então, João diz: vos escrevo um mandamento novo. Mas antes diz: não vos escrevo um mandamento novo. Na verdade, é um mandamento antigo, que desde o princípio tivemos. Agora, como João estava ensinando, e pessoas que não conheciam a lei, os mandamentos, a pessoa de Cristo, começaram a entender, não é, a palavra do Evangelho, para essas pessoas era novidade. Conseguiram entender?
Era novo para quem não conhecia. Mas no versículo anterior, João diz claramente: não vos escrevo um mandamento novo. É novo para vocês, novidade para vocês, porque vocês não conheciam. Mateus 5, os versículos 17 a 19. Esse texto, Mateus 5, 17 a 19, é usado, mais um programa da série Acredite Se Quiser. Esses versículos são utilizados por pessoas por aí para dizer que Jesus aboliu os mandamentos. Por isso que eu digo, mais um programa da série Acredite Se Quiser. Porque é um absurdo pegar o texto de Mateus 5, 17 em diante, para dizer que Jesus aboliu a lei. Porque o versículo já começa assim, olha: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Espera um pouco, pastor. Esse texto é usado por aí para dizer que Jesus aboliu os mandamentos. É usado. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Porque em verdade eu vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um i, nem um tio, jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que ousa observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Vamos lá. Alguns argumentos importantes. Primeiro, Jesus disse claramente: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Então não veio abolir nada. Mas ele disse: não vim revogar, vim cumprir. Eu vim cumprir. Aí pessoas com o claro interesse de adulterar a palavra do Senhor fazem a seguinte interpretação esdrúxula e totalmente fora do contexto. Jesus já cumpriu, ele veio cumprir. Ele cumpriu em meu lugar. Logo eu estou livre de cumprir os mandamentos. Já ouviram esse argumento por aí ou não? É um argumento totalmente sem sentido. Mas é um argumento usado por pessoas por aí. Que usam por ignorância ou por maldade. De qualquer forma, ensinam de maneira errada. Não, mas Jesus já cumpriu. Queridos, eu até estou me lembrando agora de um outro texto. Eu vou abrir aqui Mateus, o capítulo 3. O texto que nós lemos está em Mateus, o capítulo 5. Não penseis que vim revogar, eu vim para cumprir. Eu vou ler aqui Mateus, o capítulo 3, os versículos 13 em diante. Para quem está com a Bíblia, o texto que nós lemos está em Mateus 5. Você não precisa, dependendo da Bíblia, não precisa nem virar a página. Está ao lado assim. Mateus 3, versículos 13 em diante. Olha só. Raciocinem comigo e vejam se o argumento é válido ou não. Olha só. Pessoas pegam Mateus capítulo 5, quando Jesus diz: não vim revogar, vim cumprir, e dizem: Jesus já cumpriu. O adventista do sétimo dia ensina diferente. O adventista do sétimo dia ensina que Jesus cumpriu para nos dar o exemplo. Como ele guardou, nós também deveríamos guardar. E nós entendemos que estamos ensinando de acordo com a palavra de Deus. Agora vejam só. Mateus 3, 13 em diante. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, ou seja, João Batista, tentava convencer Jesus que Jesus não devia ser batizado. Pelo contrário, João Batista dizia: mas Senhor, o Senhor é que tem que me batizar, como é que eu vou batizar o Senhor? Vejam só a sequência aqui. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Jesus disse: eu preciso ser batizado para cumprir a justiça. Jesus tinha pecado, sim ou não? Então vejam, se é desonestidade ou é ignorância ou as duas coisas juntas. Como é que o camarada me diz:
pegando Mateus capítulo 5, que Jesus cumpriu os mandamentos e eu estou livre de cumprir. Aí você pergunta, eu preciso ser batizado ou não? O evangélico pentecostal vai dizer o quê? Precisa sim. Ué, mas Jesus já foi batizado? Não, ele foi batizado para dar o exemplo. Só que o verbo é o mesmo. O verbo cumprir. Jesus disse, eu vou ser batizado para cumprir toda a lei, toda a justiça. E ele guardava os mandamentos para cumprir. Então, o indivíduo pega Mateus 13, não, Jesus cumpriu para dar o exemplo. Aí quando chega 2 capítulos depois, diz, não, ele já cumpriu, não preciso guardar. Não é desonestidade isso, queridos. Não é adulterar o texto bíblico. Não é estudar a Bíblia de acordo com, sabe, com os seus ideais, não é? Ou com os seus interesses. Jesus foi batizado para dar o exemplo. E guardou os mandamentos também para dar o exemplo. Então a palavra cumprir tem essa conotação aqui. Cumpriu para dar o exemplo. Aí ele diz o seguinte. Aquele que guardar será chamado grande no reino dos céus. Agora, o que guardar é ensinar a guardar. O que não guardar vai ser mínimo. Agora, vamos entender aqui. Se Jesus aboliu os mandamentos, continuem a leitura de Mateus, do capítulo 5, e me expliquem os versículos 21, 22, 27 e 28. Vejam o que diz os versículos. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, e será sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, e será sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo, será sujeito ao inferno de fogo. O outro texto. Ouvistes que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então vejam. O mandamento diz, não matarás. O outro mandamento diz, não adulterarás. Jesus não apenas não aboliu, como ele deu uma visão muito mais ampla a respeito da guarda dos mandamentos. Ele disse, olha, vocês têm ouvido e têm vivido da seguinte maneira. O mandamento diz, não matarás. Mas eu vou explicar uma coisa para vocês. Quando você odeia, você já quebra o mandamento. Olha, vou explicar para vocês uma coisa. O mandamento diz, não adulterarás. Só que eu vou explicar para vocês que adultério não é só deitar com outra mulher na cama, não. Quando você olha para alguém com intenção impura, você já quebrou o mandamento. Jesus não apenas não aboliu coisa alguma, como apresentou um leque muito mais amplo, um espectro muito maior em relação à guarda dos mandamentos. Vejam bem, queridos. Humanamente falando, preste bem atenção na questão. Humanamente falando, ficou mais fácil ou mais difícil guardar os mandamentos depois de Mateus capítulo 5? Depois do discurso de Jesus, ficou mais fácil ou mais difícil guardar os mandamentos dentro do ponto de vista humano? Ficou muito mais difícil. Porque antes, imaginavam que matar era só pegar uma pedra e dar uma bordoada no irmão. Uma pedrada no irmão. Jesus, não é só isso não. Pensavam que adultério era só ter relações sexuais com outra pessoa. Jesus, não, é mais do que isso. É lógico que não ficou mais difícil, porque eu tenho o poder da pessoa do Espírito Santo me capacitando a viver de acordo com a vontade de Deus. Mas Jesus ampliou os mandamentos. Ele não veio para abolir coisa nenhuma. Ele veio para mostrar os mandamentos de maneira muito mais clara, muito mais ampla. Ele mesmo disse, aquele que guardar e ensinar a guardar, será chamado grande no reino dos céus. E aquele que não guardar, será chamado mínimo. Então vejam, o pastor Mota, nessa noite, está ensinando a guardar os mandamentos. Essa frase de Jesus se cumpre no Roberto Mota. É uma bênção para o Roberto Mota. Roberto Mota está agora abrindo a Bíblia e mostrando que nós devemos guardar os mandamentos. Jesus disse, aquele que guarda e ensina a guardar, será chamado grande no reino dos céus. Eu estou ensinando a guardar. Eu vou ser chamado, segundo a palavra de Deus, eu serei chamado grande no reino dos céus, sim ou não? Não. A única pessoa chamada grande no céu é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele disse,
aquele que guarda os mandamentos, ensina a guardar, será chamado grande no reino dos céus. Ele cumpriu a profecia de Isaías 42, 21. Leia o capítulo inteiro na sua casa. Isaías 42 é uma profecia messiânica. Entre outras coisas, o que faria o Messias? Leia depois o capítulo todo. Foi do agrado do Senhor, na pessoa do Messias, o contexto é claro, leia o capítulo todo. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. O Messias iria engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Quando Jesus disse, aquele que guarda os mandamentos e ensina a guardar é grande, ele cumpriu Isaías 42, 21. Ele não apenas não aboliu coisa nenhuma, mas ele veio cumprir a profecia de Isaías, veio ensinar a guardar todos os mandamentos. Romanos 3, 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? O próprio apóstolo Paulo responde, não, de maneira nenhuma, antes, confirmamos a lei. Olha, queridos, como é que alguém pode dizer que a lei foi abolida? O apóstolo Paulo diz, inspirado por Cristo, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes nós confirmamos a lei. Romanos 7, os versículos 12, 14 e 22. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Mas a lei é o que, irmãos? Espiritual. No tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Palavras do apóstolo Paulo no Novo Testamento. 1 João 2, os versículos 3 e 4. 1 João 2, os versículos 3 e 4. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. No Novo Testamento, João está falando, aquele que diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, essa pessoa é mentirosa, e nela não está a verdade. Eu estaria adulterando a palavra de Deus? Julgue você. Você julga. Se eu dissesse o seguinte, a igreja que diz que ama a Deus, mas não guarda os mandamentos, é mentirosa, e nela não está a verdade? Agora veja que interessante. A pessoa que diz que ama a Deus, mas não guarda os mandamentos, essa pessoa é mentirosa, e nela não está a verdade. João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. Todo mentiroso é filho de quem? Do diabo. Então eu acho interessante que uma pessoa prega dizendo o seguinte, a lei foi abolida. Se a pessoa diz que a lei foi abolida, que os 10 mandamentos foram abolidos, essa pessoa, segundo a Bíblia, ela é o quê? Mentirosa. Logo, ela é filha de quem? Do diabo. E essa pessoa que engana o povo dizendo que a lei foi abolida, que diz que os mandamentos não devem ser mais guardados, segundo a Bíblia, é mentirosa. Essa pessoa cura, fala em línguas, expulsa demônios. Como é que uma pessoa mentirosa pode falar em línguas, pode expulsar demônios, pode curar, pode fazer tudo isso, mas não da parte de Deus, queridos? Aliás, a Bíblia é clara, aquele que conhece os mandamentos e se recusa a guardar os mandamentos de Deus, até a sua oração é abominável. Se eu sei que tenho que fazer e não faço, nem a minha oração é ouvida. Deus vai ouvir se eu pedir perdão. Mas eu sei que tenho que fazer e não faço, nem a minha oração é ouvida, queridos. Sigo na Bíblia aqui. Apocalipse 12, 17. Profecia para o tempo do fim. Irou-se o dragão o diabo. Contra a mulher. Mulher na Bíblia, em profecia, é sinônimo do quê? De igreja. Há 36 mil igrejas cristãs no Brasil. O texto deveria dizer, irou-se o dragão contra as mulheres. Não. A palavra está no singular. O dragão não está irado com as igrejas. Interessante isso. O diabo está irado contra uma igreja só. É a Bíblia que diz isso. O diabo não está nem aí com as outras igrejas. O diabo só se preocupa com uma.
Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus. João vê, na batalha no final dos tempos, Satanás irado contra a igreja que guarda os mandamentos de Deus. Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos. Aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqui está a perseverança dos santos. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12. João está vendo os santos, os salvos. E entre outras características, esses salvos são os que guardam os 10 mandamentos e têm a fé em Jesus. Há uma igreja que se autodenomina a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. João viu a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em Apocalipse 14, 12. Só que em Apocalipse 14, 12, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a igreja que guarda os 10 mandamentos. Uma igreja que não guarda os 10 mandamentos não pode ser Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu disse exatamente as mesmas palavras que disse aqui e agora em Genebra, na Suíça. Alguns irmãos de Genebra podem estar assistindo a programação hoje, porque eles sempre assistem. Temos bons amigos lá em Genebra. Fiz a mesma palestra em Genebra, na Suíça. A Saera me disse: Pastor Mota, tem uma senhora mormon aqui. Uma irmã da igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os mormons. Há uma senhora dessa denominação aí, ouviu a palestra e quer falar com o senhor. Tudo bem. Fui conversar com ela. Me apresentaram a senhora. Ela me disse: pastor, eu vim pela primeira vez hoje aqui na igreja. Ouvi tudo que o senhor falou. E eu quero dizer o seguinte: eu era mormon até 1 hora atrás. Agora eu sou adventista do 7º dia. Quando é que o senhor vai me batizar? Eu falei: nós vamos marcar o batismo, minha querida. Vamos marcar a data e vamos batizá-la. E eu a batizei para a honra e glória do nosso Deus. Porque, sabe, as pessoas sinceras não ficam: o que o pastor vai pensar? O que os irmãos vão dizer? O que a vizinhança vai achar? O que a família vai dizer? Não. As pessoas verdadeiramente sinceras, quando elas ouvem a palavra de Deus, elas tomam uma posição ao lado da verdade. Não fica deixando para depois, não. Esse negócio, a pessoa é muito sincera, mas não toma uma decisão. Que sinceridade é essa, querido? Isso é papo furado. As pessoas realmente sinceras, elas abraçam a Jesus como Salvador e Senhor e procuram fazer toda a sua vontade. Aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Tradicionalmente, eu termino essa palestra e já emendo a palestra seguinte, que é sobre o 4º mandamento, mas não o farei hoje. Eu vou dividir a palestra em 2 partes. Mas eu preciso do compromisso de você que me ouve assiste pela internet, que ouve pela Novo Tempo, os que estão ao vivo aqui. Você não pode faltar amanhã, porque eu continuo amanhã a palestra. Eu falaria mais uns 40 minutos agora. E não quero avançar muito no tempo. Então eu encerro agora a palestra sobre os 10 mandamentos. Amanhã eu volto a esse assunto, falando especialmente sobre o 4º mandamento. O 4º mandamento não é mais importante do que os outros. Mas, infelizmente, é um mandamento esquecido. E nós vamos, então, amanhã à noite mostrar, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que o sábado continua em vigor. E que vamos continuar guardando o sábado. E até nas mansões celestiais, o sábado vai ser guardado. Vou mostrar que o sábado era guardado no Antigo Testamento, no Jardim do Éden, que o povo de Israel guardou o sábado, os profetas guardaram o sábado, Jeová guardou o sábado. No Novo Testamento, Jesus guardou o sábado, a Virgem Maria, os discípulos, a igreja guardava o sábado, e na Nova Terra vamos guardar o sábado, é o tema de amanhã, com vários versículos, no Antigo e no Novo Testamento. Agora, para encerrarmos a palestra, 2 ilustrações simples. Um testemunho curto e prático. Morava no Tatuapé.
E um pastor de uma outra denominação, não vou dizer o nome, mas parece que o metodista e com o adventista é quase igual. Mas não vou dizer o nome por uma questão ética. Então esse pastor de uma outra denominação me ofereceu alguns livros, e eu tinha interesse em comprar os livros. E ele, sendo pastor dessa denominação, ele comprava os livros com desconto. Eu tenho muitos livros em casa. A maioria esmagadora dos livros que eu tenho em casa não são livros adventistas. Há bons livros de várias editoras evangélicas. Há vários livros de boas editoras católicas. Tenho centenas, tenho milhares de livros em casa. De várias denominações. Eu estudo tudo e retenho o que é bom. Então eu queria alguns livros e o pastor então comprou. Dias depois ele me entregou os livros, a nota fiscal. Mas junto com os livros, ele me deu um panfleto que eu já conhecia. O livro diz assim, a verdade sobre o sábado. É um panfleto, a verdade sobre o sábado. Não tem nada sobre o sábado lá, sobre a verdade sobre o sábado. É um panfleto que ataca a igreja adventista. Eu já tinha lido, já conhecia o panfleto, mas o pastor me deu ali. Foi uma estratégia, me deu vários livros e colocou aquele folheto junto lá, aquele panfleto. Eu peguei o talão de cheques, preenchi, assinei, entreguei para o pastor, agradeci. Quando ele saiu da minha casa, ele disse, ô pastor, meu irmão, não precisa depositar o cheque não. Por quê? Não tem fundos. Ele levou na brincadeira. Mas eu insisti, não pastor, não deposita o cheque não. O cheque vai voltar. O cheque não tem fundo, vai voltar e aí você se vira para pagar lá da editora os livros. Não, o que é isso, Mota? Eu te conheço, você é um pastor adventista, você é um homem honesto. Te conheço há vários anos. Você jamais me daria um cheque sem fundos. É verdade, pastor. Eu jamais daria um cheque sem fundos até o momento que o senhor me deu esse folheto aqui que ensina que a lei foi abolida. Se a lei foi abolida, eu posso dar um cheque sem fundo. Aliás, vou até convidar sua esposa para sair comigo hoje à noite. O que é isso? Não fica bravinho não. O folheto diz que a lei foi abolida, eu posso roubar, eu posso adulterar. Aliás, estou até pensando em pegar uma arma e dar um tiro na tua cabeça agora. O que é isso? Está louco? Não. Não é o que diz o folheto aqui? Que os 10 mandamentos foram abolidos? Então eu posso matar, eu posso roubar, eu posso adulterar, eu posso mentir, eu posso encher minha casa de imagem de escultura, eu posso ter outros deuses diante de mim, eu posso tomar o nome de Deus em vão, eu posso cobiçar. Ou não posso? Não pode não. Então eu só posso transgredir o sábado. Então só o 4º mandamento que não vale. Os outros estão em vigor. Vocês escolheram um e acabaram com ele. São 10 mandamentos ou são 9? São 10 ou são 9? Me responda, pastor. São 10, então. Qual é o 4º? Não dá para falar com o adventista. Não é que não dá para falar com o adventista. Não dá para competir com a Bíblia. Contra a Bíblia não há argumento. Então a lei foi abolida? Então eu vou ser julgado baseado em quê? A lei foi abolida? Então não existe mais pecado. Então vamos adulterar, vamos matar, vamos roubar, vamos curtir o mundão. Sou salvo pela graça, eu já creio mesmo, está todo mundo salvo. E uma vez salvo, salvo para sempre, liberou geral. É o que virou a Babilônia das religiões hoje. Sabe? O camarada diz que aceitou Jesus, não muda nada. É a mesma aparência, o mesmo comportamento, a mesma alimentação, o mesmo linguajar, não muda nada. E vai contar testemunho, eu aceitei Jesus. Mas aceitou aonde, meu irmão? Não teve nenhuma mudança de vida? Que Jesus é esse que você aceitou e que não produziu nenhuma mudança na tua vida? Aí pega um monte de músicas, aí pega samba, pagode, pega rock, só muda a letra, fica é mesmo ritmo, tu sabe? É uma Babilônia tão grande, queridos. Mas é um apelo bíblico para nós sairmos de Babilônia e abraçarmos toda a verdade. Um último pensamento. Eu vou falar mais sobre o sábado na próxima aula. Mas vamos imaginar, queridos, vamos imaginar que nós estamos no Titanic, o Titanic, o grande navio. Você já sabe o final da história. O navio vai o quê? Vai afundar. Nós estamos no navio. O navio vai naufragar. Mas nenhum de nós morreremos afogados. Todos nós vamos sobreviver. Vamos nadar até uma ilha. Como não tem internet, não tem computador, não tem televisão, não tem som, não tem rádio Novo Tempo a gente ouvir, não tem nada. Alguém vê uma Bíblia boiando entre os escombros no mar.
Alguém que nada um pouquinho melhor, vai até lá, pega uma Bíblia e traz até a ilha, colocamos a Bíblia em cima de uma pedra para secar. Não tem televisão, não tem internet, não tem rádio, não tem o que fazer. Então nós vamos ler a Bíblia. A única diversão é ler a Bíblia, não tem mais nada para fazer. Vamos ler a Bíblia até que chegue o resgate. O resgate vai levar semanas para chegar. Pergunto. Não tem nenhum adventista, nenhum católico, nenhum espírita, nenhum batista, nenhum pentecostal, nenhum assembleiano. Não tem ninguém de nenhuma denominação. Não tem padre, não tem bispo, não tem pastor Mota que fica 1h30 falando. É só você e a Bíblia. Você lê a Bíblia. Lê. Que dia você vai guardar? Se não tiver nenhum padre, nenhum pastor, ninguém buzinando no teu ouvido. Se tiver você, o Espírito Santo e a Bíblia, que dia você vai guardar? Só pode guardar o sábado, porque a palavra domingo não existe na Bíblia. Muito menos um mandamento que manda guardar o domingo. Se você ficar, você, a pessoa do Espírito Santo e a Bíblia, e é o conselho que eu dou para você, não vá atrás do pastor Mota, não. Tem tanto pastor mentiroso por aí. Aliás, o que mais tem é isso. E todo mentiroso é filho do capeta. Então não vai atrás do pastor Mota, não, que eu posso ser mais um pastor mentiroso. Fica só com a Bíblia. Leia-o assim, diz o Senhor. Estude a palavra de Deus. E chegue às conclusões que o Espírito Santo vai mostrar para você através das Sagradas Escrituras. Não vá atrás de homens, nem de placa de igreja. Fique só com a Bíblia Sagrada. Só que você vai ter que ter coragem para tomar uma posição ao lado da verdade. Se você é covarde, deixa a Bíblia de lado, nem estuda não. Só que eu vou dizer uma coisa. Na lista daqueles que não vão entrar no céu, estão as prostitutas, os homicidas, os idólatras. E nessa lista seleta estão também os covardes. Os que não tiveram coragem para tomar uma posição ao lado da verdade. Que você e eu tenhamos essa coragem. A coragem de estar ao lado de Deus e ao lado da sua verdade. Quantos querem viver de acordo com a palavra de Deus? Você que me ouve pela Novo Tempo, você que me assiste agora, tome a mesma decisão. A decisão ao lado da verdade. Vamos nos colocar em pé e vamos orar nesse momento. Não perca para a próxima palestra, que é a continuação do estudo de hoje. Você não pode perder, em hipótese alguma, a aula de amanhã. Vamos orar. Amado Pai Celestial, nessa noite estudamos vários versículos bíblicos e entendemos que a lei permanece em vigor. Porque o Novo Testamento nos ensina que pecado é a transgressão da lei. A Bíblia ensina que nós seremos julgados. Ora, para haver julgamento, obviamente, é necessário que haja uma lei. E nós entendemos que essa lei é a lei moral, os 10 mandamentos que a tua palavra claramente nos ensina. Obrigado, Senhor, porque contra a Bíblia não há argumentos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de termos discernimento espiritual dado pela pessoa do Espírito Santo, para entendermos essas preciosas promessas. Mas o que nós precisamos, Senhor Deus, é coragem para tomarmos uma decisão definitiva, uma posição correta, ao lado do Senhor Jesus e, consequentemente, ao lado de toda a verdade. Toma-nos, Senhor, teus braços de amor e dá-nos essa coragem. Perdoa os nossos pecados. Dirija-nos, Senhor, de acordo com a tua vontade. Leva-nos em segurança aos nossos lares. Que possamos voltar amanhã para continuarmos o estudo da tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe a todos e até a próxima aula. Este programa foi transmitido ao vivo, direto da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Mirassol. Voltamos agora com a nossa programação normal.